Olá, turma! Hoje o professor vai falar um pouco sobre a história dos números. Vou ler um pouco, está na página 15 do livro de matemática. A ideia de um número surgiu quando o ser humano sentiu a necessidade de contar e comparar quantidades. Observe nestas imagens alguns dos primeiros registros para o número 6 feitos pelo ser humano. Em um osso, 6 risquinhos em um osso. Na corda, 6 nós. 6 gravetos, 6 pedrinhas, 6 marcas na pedra lascada, ou uma rocha lascada. Com o passar do tempo, algumas civilizações criaram sistema de numeração, como símbolos e regras para representar os números. Veja o 6 representado nos sistemas de numeração egípcio, maia e romano. O egípcio, 6 tracinhos. O maia, uma barra e um pontinho. O romano, um V e um I. Agora, o professor vai colocar um pequeno vídeo explicando um pouco mais sobre a história dos números, para vocês compreenderem melhor. Você conhece a história dos números? Os números surgiram a partir do momento que existiu a necessidade de contar objetos e coisas. Isso aconteceu há mais de 30 mil anos, ou seja, desde a época das cavernas. Os homens nessa época não tinham ideia de números, mas eles tinham a necessidade de contar. Assim, quando os homens iam pescar ou caçar, levavam consigo pedaços de ossos ou de madeira. Para cada animal ou fruto capturado, o homem fazia no osso ou no pedaço de madeira um risco. As marcas e desenhos nas paredes das cavernas nos confirmam estes fatos. Com a evolução do homem, que deixando de ser nômade fixou-se em um só lugar, esse passou a praticar não somente a caça e a coleta de frutos, mas também o cultivo de plantas e a criação de animais. A partir daí, surgiu a necessidade de uma nova forma de contagem, pois os homens precisavam controlar o seu rebanho. Com o tempo, foi percebendo-se a necessidade de agrupar esses objetos de contagem, formando conjuntos numéricos. Passou-se então a utilizar pedras. Cada animal representava uma. Mas como isso era feito? Para cada animal que ia pastar, uma pedra era colocada dentro de um saco. Ao final do dia, para cada animal que entrava no cercado, uma pedra era retirada. Assim, era possível manter o controle e saber se algum animal havia sido comido por outro animal selvagem ou apenas sido perdido. Vários povos criaram seus próprios sistemas numéricos. Os egípcios e os maias utilizavam símbolos e figuras. Os gregos e hebreus utilizavam letras para contagem. Tinha também os chineses e os indo-arábicos, entre outros que tinham sua própria forma de representar. Percebemos que, com a necessidade de contar e calcular, muitos povos criaram formas diferentes para facilitar esse processo. Com a evolução do homem e da matemática, surgiu a palavra cálculo, que em latim significa contas com pedras. O contar foi a primeira atividade matemática da humanidade, e à medida que o homem evoluiu, a matemática foi sendo necessária. Olá, turma! O professor vai falar um pouco mais sobre o sistema egípcio de numeração. Sistema egípcio de numeração, da página 16 do livro de matemática de vocês. Olha os símbolos usados pelo egípcio na época. Era um tracinho. 2 tracinhos. O numeral 3 tracinhos. O numeral 4 tracinhos. O numeral 5 tracinhos. O numeral 6 tracinhos. O numeral 7 tracinhos.
O numeral 8, 8 tracinhos. O numeral 9, 9 tracinhos. O símbolo numeral 10 é este símbolo, modelo de um calcanhar. Número 100, modelo de uma corda, esse símbolo representa o número 100. Agora o professor vai colocar alguns números no sistema egípcio de numeração com vocês. Observe. 5. O que eu vou usar para representar o numeral 5? 5 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Numeral 23. O que eu vou usar? Eu vou usar esse símbolo. Quantas vezes? 23 eu tenho 2 dezenas. Então eu vou usar ele 2 vezes. 10 mais outro 10 dá 20. Mas falta 3. Então eu vou completar com o numeral 3. É o quê? 3 tracinho. 1, 2, 3. O numeral 104. Por que eu vou representar? Como eu vou representar esse número em egípcio? 100. Eu tenho uma corda. Então eu vou representá-lo com essa corda 100. E 4. 4 tracinho. 1, 2, 3, 4. 232. Como eu vou representar? Eu tenho 2 centenas. Então, se eu tenho 2 centenas, eu vou colocar 2 cordinhas. 100, mais outra centena, que é mais 100, que dá 200. 3 dezenas. Então, é 3 símbolos. Este símbolo aqui, 1, 2, 3. 10 mais 10 mais 10, que dá 30. 230, que é o calcanhar. E mais o numeral 2, unidade. Então, 2 para 2 traços. Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão observar a aula do professor e respondam da página 16.